Olá, meu nome é Brenda, eu sou graduanda do curso de licenciatura em Física pela UVA e hoje vou falar um pouco sobre a primeira lei da termodinâmica. Para isso, vamos abordar o que é a termodinâmica, como surgiu essa primeira lei, vamos ver um pouco da evolução. Também vou estar colocando a lei zero da termodinâmica e vamos seguir para a primeira lei da termodinâmica, que é o foco, e vamos colocar alguns exemplos. A termodinâmica é um ramo da física clássica que estuda e descreve as transformações termodinâmicas induzidas pelo calor e pelo trabalho em um sistema termodinâmico, estudando o intercâmbio de energia entre sistemas macroscópicos, como gases, fluidos e sólidos, recorrendo à análise de importantes grandezas físicas, como pressão, volume e temperatura. Mas realmente, quais são os elementos que a termodinâmica vai usar o quê? A termodinâmica, essa área teve a criação de algumas leis, e através dessas leis que definem como a energia pode ser trocada entre sistemas físicos na forma de calor ou trabalho. A história da evolução da termodinâmica. Inicia-se em 1824 por Sadi Carnot, que ele foi um dos primeiros a demonstrar que o trabalho da troca de calor pode ser obtida entre duas fontes a diferentes temperaturas. Posteriormente, aí tem um papel fundamental a termodinâmica no campo da energia solar e especificamente na energia solar térmica. Posteriormente, as leis da termodinâmica começaram a desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento de energias renováveis, especificamente a energia solar, que são coisas que são utilizadas e vêm evoluindo até hoje. Aqui é Sadi Carnot e história da primeira lei da termodinâmica, anunciada por Julius Hobsbawm von Mayer em 1841. Ele foi um dos primeiros a realmente verificar essa questão das transformações do trabalho mecânico em calor e vice-versa. E já ele também estudava sobre isso no século XIX. E em 1850, Rudolf Clausius e William Hunter fizeram declarações completas sobre isso. Só que eles disseram que a termodinâmica afirma o seguinte: a primeira lei, que a energia total de um sistema não é criada nem destruída, ela permanece constante. Nicolas Sadi-Carnot, ele é considerado o pai da termodinâmica. Ele chegou a publicar um livro, Reflexões sobre o Poder Motriz do Fogo. Em seu livro, ele expressou a primeira teoria bem-sucedida da eficiência máxima de máquinas de calor. Já ele mostrou que o calor e o trabalho mecânico podiam se converter diretamente mantendo seu valor geral constante. Aí Joule e Jules, eles foram ignorados, que eles tinham um tipo de estudo que foram complementar, mas eles foram ignorados até o físico alemão Hermann descobrir suas descobertas em 1842. E foi aí que eles conseguiram um reconhecimento e conseguiram publicar em 1847 a Lei da Conservação da Energia. Esse aqui é um tipo de sistema que iremos analisar posteriormente. James Joule propôs um dispositivo que consiste em um eixo rotativo, que é esse daqui, é uma ilustração do dispositivo que ele criou. Equipado com uma série de lâminas girando entre 4 conjuntos de lâminas estacionários. O objetivo dessas pás era agitar o líquido colocado no espaço livre entre elas. O eixo foi conectado por um sistema de polias e cordas muito finas e um par de massas de peso conhecidos. Após cuidadosamente, ele fez várias repetições, repetiu várias vezes esse experimento. Joule ele concluiu que a quantidade de calor produzido pelo atrito entre os corpos líquidos ou sólidos é sempre proporcional à quantidade de trabalho mecânico fornecido. Em 1841,
Julius, ele foi o primeiro a formular o princípio de conservação de energia. Só que, por extensão, ele também formulou a primeira lei da termodinâmica. Como ele não foi levado a sério na época, suas realizações foram negligenciadas e o Joule foi acreditado. Sobre a prioridade dessas descobertas, ele também teve um desacordo com o Joule. Esse aqui é ele. Vamos ver agora o que foi essa lei zero da termodinâmica e porque eu realmente quis trazer ela antes de mostrar mais um pouco sobre a primeira lei. A lei zero da termodinâmica, também conhecida como lei do equilíbrio térmico, afirma que se dois sistemas estão em equilíbrio térmico com um terceiro sistema, eles também estão em equilíbrio um com o outro. A lei zero, na verdade, ela foi a última a ser introduzida, mas que foi necessário introduzir ela antes das outras leis para que se tivesse uma estrutura lógica melhor. Um exemplo que podemos colocar a lei zero é o exemplo onde colocamos gelo dentro da água, que é água em um copo, e temos três elementos, que é o gelo, a água e o vidro. Inicialmente, todos os três eles trocarão calor e energia até agirem o equilíbrio térmico. Depois de um tempo, os três elementos atingirão a mesma temperatura. No começo eles não tinham a mesma temperatura, mas quando eles entram em um sistema e estão em contato, depois de um tempo, eles conseguem ficar com a mesma temperatura. Isso é o que a lei zero da termodinâmica diz. Agora, a primeira lei da termodinâmica diz o seguinte: a energia total de um sistema isolado não é criada nem destruída, ela permanece constante. A energia interna de um sistema varia em vista das trocas energéticas entre ele e o meio ambiente. Como um sistema troca energia com o meio exterior na forma de calor, que podemos representar pela letra Q, e de trabalho, pela letra W aqui, mas também vão ter autores que vão colocar a letra tal, a variação de energia interna, ΔU, é o resultado do balanço energético entre essas duas quantidades de energia. E ficamos, para a primeira lei da termodinâmica, ficamos com essa equação aqui. Vamos analisar essa nossa animaçãozinha aqui. Primeira lei da termodinâmica, né? Vamos analisar esse sistema. Nessa animaçãozinha, o que acontece? Temos um sistema que aqui tem gás dentro. É uma situação em que tanto calor como trabalho são diferentes de zero. Aqui é aquecido, esse sistema é aquecido aqui. E o que acontece? Quando ele é aquecido, as moléculas, as partículas aqui dentro, elas começam a se bater e sair de forma desordenada. Elas não ficam paradas, fazendo com que esse êmbolo que se movimenta, ele suba. O que acontece? Eu cedo calor de 20, por exemplo, eu posso estar cedendo um calor de 20 joules aqui, com esse aquecimento, e esse êmbolo, quando sobe, ele realiza trabalho de 3 joules. Esse aqui fica subindo e descendo porque é um gifzinho. E o que acontece? O que isso quer dizer? Através da primeira lei da termodinâmica, quer dizer que a variação de energia interna é quanto? 20 menos 3, porque é o valor do calor que foi cedido menos o trabalho, que deu igual a 17 joules, deu positivo. E o que se deu um valor positivo, o que quer dizer? Que aumentou a variação, se for positiva, a variação de energia interna, ela aumenta. Se for negativa, diminui. Se for igual a zero, é constante. Aqui também temos sobre o calor, que se ele for positivo, o sistema recebe calor, se for negativo, o sistema cede calor. Se o trabalho ele for positivo, há uma expansão, e se for negativo, há uma compreensão. Aqui teve uma expansão, né? O trabalho ele foi positivo, ó, realiza trabalho. Esse menos é da equação. Só que a primeira lei da termodinâmica não foi suficiente, porque apresentou algumas limitações. Quais foram as limitações que a gente pode observar? Não se explica tudo através dessa primeira lei da termodinâmica.
Não podemos saber se o processo é reversível ou irreversível. Não indica se o calor pode fluir de um corpo frio para um corpo quente, pois não há restrição na direção do fluxo de calor. Ele não diz se é do quente para o frio, do frio para o quente, não especifica. Na prática, nem toda a energia térmica pode ser convertida em uma quantidade equivalente de trabalho. Sempre a gente vê que há uma dissipação das coisas, acaba tendo uma perca em um sistema que não seja totalmente isolado. Por exemplo, até as máquinas a vapor, que foram uma das primeiras coisas que deu aos estudos da termodinâmica, elas têm, nem toda a energia era transformada, havia uma perca. Exemplo da primeira lei da termodinâmica, que eu vou falar sobre a máquina a vapor, principalmente, que eu estava já falando. O desenvolvimento do motor a vapor envolveu o início do desenvolvimento da primeira das leis da termodinâmica. É a primeira vez que ocorre uma transformação termodinâmica para converter energia térmica em energia mecânica. Sua operação é baseada na variação da relação pressão-volume e pressão-volume. Inicialmente, toda a energia interna do sistema é a energia interna do combustível, que no caso naquela época era o carvão. Quando o combustível ocorre, a energia é transformada em energia térmica. Toda essa quantidade de calor é usada para gerar vapor e alimentar os pistões do motor. Neste momento é convertido para energia mecânica. Quando o motor se move, há o quê? A velocidade, então temos aí a energia cinética. Nesse exemplo de locomotivas, por exemplo, não é um sistema isolado, logo há uma troca de calor com o exterior. Temos também a energia solar, que é a energia através do Sol, que a fusão nuclear converte a energia química em radiação, que contém energia interna, né, o Sol, as partículas, e a radiação solar que atinge a Terra é capturada por painéis solares. Os painéis solares eles transformam essa energia em energia elétrica ou térmica, mas também nem tudo é transformado. Há uma perca também. E aqui eu trago o simulador FET, com o experimento Formas de Energia e Transformações. Esse simulador ele tem duas abas, que é essa aba introdutória, que podemos ver a água, vou colocar a água, um termômetro, e aquecer. Vou colocar esse símbolozinho aqui. Também podemos aquecer, a água demora um pouco mais a aquecer do que o ferro, porque o ferro ele é um bom condutor, né, de eletricidade e calor. Mas também estamos cedendo calor a esse sistema da água, mas também podemos tirar, né? A água pode estar cedendo ao exterior, que é esfriando. E temos essa água aqui, sistemas, que é essa que eu quero mostrar. Colocando essa queda d'água aqui, através dessa queda d'água vemos que ela move esse nosso sistema de paz aqui e a energia mecânica está sendo transformada em energia elétrica, que essa energia elétrica está aquecendo aqui essa água, que é o caso bem geral, mas que é utilizado nas hidrelétricas. Também posso colocar uma lâmpada, que é a energia, da mesma forma, a energia mecânica está sendo transformada em energia elétrica e está saindo energia luminosa, que é emitida através dos fótons. Também podemos colocar a ideia do vapor, que tem um líquido que está sendo aquecido, e a energia mecânica vai ser transformada em energia elétrica, que vai acender essa lâmpada. Também podemos colocar a ideia do Sol, que estava falando sobre a radiação, mas o Sol, as radiações, a energia luminosa do Sol, não move esse tipo de sistema. Então, o que colocamos? Colocamos painéis
solares que vão captar essa energia do Sol e essa energia luminosa e converter para energia elétrica, que estamos aqui fazendo com que a lâmpada seja acesa e emite também a sua energia luminosa. Esse é um software gratuito, então vou estar deixando o link desse experimento, esse simulador, na descrição do vídeo. Então foi só essa parte bem rápida mesmo sobre a primeira lei, e obrigada.